Glória a Deus. Números capítulo 14, diz assim: levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou naquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra? Para cairmos à espada? E para que nossas mulheres e nossas crianças sejam como presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel. Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra, e nos dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo, o Senhor é conosco, não os temais. Versículo 10. Apesar disso, toda a congregação disse aos que os apedrejassem. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Então disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? E até quando não terá em mim? Só até aí, diga amém por essa palavra. Glória a Deus. Irmãos, eu quero trazer uma palavra para você nesse início de ano. Algo que realmente eu oro e peço a Deus que venha despertar o seu coração. Aproveitando que estamos ainda nessa imagem do novo ano, algumas memórias do novo ano ainda estão aí fixas na sua mente. E eu quero aproveitar isso para pregar essa palavra, essa oportunidade que temos hoje aqui, pois nós passamos recentemente o Réveillon, e algo que chama aos olhos para nós é como no Réveillon as pessoas ficam empolgadas, como no Réveillon as pessoas vão buscar algo assim em meio às multidões para ver a passagem do Réveillon. Por exemplo, muitas pessoas vão na orla e ver aquela queima de fogos. Muitas pessoas se reúnem para simplesmente ter um momento ali daquele Réveillon, tirar uma foto, fazer uma selfie no momento da passagem do ano. E muitos até pagam caro, porque no Réveillon todos os hotéis estão cheios. Os restaurantes estão lotados. As coisas são mais caras, né? As viagens são muito caras. Eu mesmo não viajo em Réveillon, justamente porque eu sei que é tudo mais caro. É tudo mais cheio, está tudo cheio. É horrível você sair, é horrível você ir para a aula porque está tudo cheio. E isso mostra que todo mundo vai numa direção. Até no Réveillon que nós passamos aqui na igreja, quando nós estávamos vindo, eu que moro lá perto da praia, na Aruana, e a gente vem vindo e a gente vai observando muitos e muitos carros indo para a aula. Até falei com Carlinha que a gente, olha, estamos indo na contramão do mundo. Estamos indo na contramão, porque todo mundo está indo para a praia e nós estamos indo para a igreja. E é justamente isso que eu quero fixar na sua memória e na sua mente. Porque nós não somos iguais a esse mundo, irmãos. Não que seja errado você celebrar o ano novo, o Réveillon, ou festejar com seus amigos, ou estar até na orla, dependendo do que você for fazer. Não que seja errado, mas eu quero trazer para você uma reflexão. Será que você não está sendo conduzido pelas massas? Será que você não está indo com a maioria, irmãos? Será que você está indo só para satisfazer outras pessoas, ao invés de buscar o que é melhor para você? Saia, querido, dessa posição das massas, de ser sempre conduzido pela maioria. Nós precisamos ir na contramão desse mundo. A nossa fé na verdade, na contramão. O mundo vai numa direção, mas a palavra de Deus nos mostra outra direção. O mundo vai por um caminho, mas se nós formos seguir os caminhos de Jesus, Jesus ensina o contrário. E existem pessoas que vão simplesmente empurradas porque todo mundo está fazendo. Fazem simplesmente porque todos fazem. Todo mundo está fazendo, então eu tenho que fazer também. Todo mundo está indo, então eu tenho que ir também.
Esse é um nível de fé que eu chamo de nível das massas. Para que você saia desse lugar de pensar igual a todo mundo, de não refletir sobre o que Deus tem para você, eu quero trazer uma reflexão para ti sobre justamente níveis de fé. E eu quero que você abra aí, se você for rápido na sua Bíblia, no Salmo 53 e o versículo 1. Eu diria que existem alguns níveis de fé. E assim como Jesus disse, olha, a fé é como um grão de mostarda. Por que como um grão de mostarda? Porque o grão de mostarda é tão pequenininho, mas se plantado, ele vai crescer e ele vai se tornar uma grande árvore. Fará sombra, dará frutos, as aves irão pousar nos seus galhos, então ela vai ser produtiva. Então a fé precisa ser desenvolvida, a fé vai crescer em nossas vidas. Então eu quero trazer essa reflexão para você. Primeiro nível de fé que a gente observa é justamente pela pessoa que não tem fé. Diz o insensato no seu coração, não há Deus. Olha isso. Quem é que diz que não há Deus? O insensato, o tolo. Esse é um nível de fé zero, a pessoa não crê, não existe Deus. Não há Deus, e a Bíblia diz que é um tolo, é um insensato, a pessoa que diz Deus não existe. Essa pessoa, ela é semelhante a um animal, é um nível de fé de um animal. Salmo 32, versículo 9. 32, versículo 9, vai um pouquinho para trás. Essa pessoa que diz não a Deus é como um animal, porque olha, versículo 9 do Salmo 32. Não sejais como um cavalo, uma mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra sorte não te obedecem. A Bíblia diz, não seja como um cavalo, irmão, como uma mula, né? Não seja uma mula. O que é que a Bíblia está chamando uma pessoa que é uma mula como um cavalo? Uma pessoa que não busca entendimento, uma pessoa que não busca a direção de Deus, não busca a sabedoria, não tem fé no Senhor. Ela diz no seu coração, não há Deus, eu não preciso de Deus, não preciso de entendimento. E tem gente que é assim. Tem gente que você quer instruir, quer orientar, e a pessoa diz, isso funciona nada, e Deus lá existe. Para que isso? Para que ler a Bíblia? Para que estudar? Não precisa não. Eu sei resolver tudo sozinho. A Bíblia diz que é um insensato. É como um cavalo, que é conduzido por cabrestos. Esse é um nível de fé. Mas o segundo nível, que aí é um pouco mais avançado. A pessoa crê em Deus, ela tem conhecimento da Bíblia. Ela tem temor, até um certo temor. Mas ela está nesse nível das massas. E aqui eu diria que é onde a maioria das pessoas, a maioria dos brasileiros se encontra. É um nível de fé das massas. Por quê? Porque ele segue a tendência. Ela segue a tendência. Ela vai fazer o que a maioria das pessoas fazem. Por quê? Não sei. Todo mundo está fazendo, eu vou fazer. Você está aqui por quê? Não sei. Alguém me trouxe, eu fui levado, fui conduzido e cheguei aqui. E ela não consegue refletir o porquê que ela faz isso. Ela não consegue ter um argumento. Então ela fica sempre presa a regras, a religiões. Ela fica presa ao que as outras pessoas vão dizer. Ela acredita em qualquer coisa que a pessoa fale. Ela é conduzida por qualquer mestre. Ela é conduzida por qualquer doutrina. Qualquer coisa que é falado para ela crê. Ela não tem discernimento de argumentar o que é verdadeiro, do que é falso, do que é mentira, do que é verdade. Porque ela é da massa, ela é do povo que não tem capacidade de pensar. E eu digo, querido, infelizmente, no Brasil, isso está cheio. E são pessoas manipuladas por homens maus, homens manipuladores, que entendem que a maioria das pessoas são assim, e por isso eles manipulam e dominam. Quem está me entendendo aqui? É um nível de fé que vai com a maioria. Não sabe diferenciar. Pessoas que vivem de modinha em modinha. Qual é a modinha do momento? Então estou vivendo isso. Como é que chama? Eu sou meio trend da internet. Essas modinhas. Trend, né? Qual é a trend do momento? Vamos fazer todo mundo. Então ela vai seguindo a modinha que está sendo feita. Já vi que eu não sou da massa, né, irmão? Tem conforto? Tá bom. Para mim. Se precisar ser confrontado, se precisar doer um pouquinho, apertar a carne, já começa a doer nessa pessoa. Não aguenta um sermão do pastor Flávio. Não aguenta o ensinamento da irmã Zanira. Porque a gente confronta, irmão. Porque a gente quer fazer você crescer. A gente não quer formar aqui crentes da massa.
A gente quer formar aqui filhos de Deus que têm discernimento, que pensam, que fazem escolhas, que são sábios, que têm prosperidade, que têm conhecimento da verdade, da palavra de Deus, que são prósperos, abençoados. Quem crê nisso, diga amém, eu quero isso para a minha vida. É isso que a gente quer, irmão, despertar em você. Uma fé que faça a diferença. E aí nós vamos lá para o texto de Números que nós lemos. Porque Deus deu uma palavra para aquele povo. Deus disse, olha, eu vou dar uma terra para vocês, uma terra boa, que mana leite e mel. E aí Moisés disse, vão espiar, ele escolhe 12 espias, cada um de uma tribo, espia a terra, e eles foram espiar. Cada um foi espiando os 12. Desses 12, 10 chegaram para o povo com relatório. Já fomos, olhamos na terra. A terra é boa, é bonita, tem, olha, frutos grandes. Trouxeram um cacho de uvas. O cacho de uva era tão grande que tiveram que trazer, pendurado numa vara, os homens no ombro. Que era tanta uva. O cacho, olha como é os cachos de uva lá. A terra é boa, mana leite e mel, maravilhosos. Mas nós não podemos. Nós não podemos, porque lá habitam gigantes. E eles são mais fortes do que nós. Diante deles nós somos pequenos. Diante deles nós somos como gafanhotos. Mas desses 10, desses 12, os 10 que deram esse relatório, desses 12, 2 tiveram um relatório diferente. 2 não pensavam como a massa. 2 eram diferenciados, que era Josué e Caleb. Josué e Caleb olharam um para o outro e disseram, não falam isso. A terra é boa, a terra mana leite e mel. Tem gigantes lá, tem, mas Deus vai fazer a gente comer eles como se fosse pão. Deus vai nos dar essa vitória. Deus nos prometeu, então nós vamos conseguir, irmãos. Eles rasgaram as suas vestes, porque eles viram que aqueles 10 espias já tinham contaminado todo mundo. O povão ali já estava contaminado, já estava indo com a maioria. E eles foram conduzidos a esse lugar de incredulidade. Josué e Caleb se desesperaram, mas não teve jeito. Todo o povo ali já foi contaminado. E Deus se irou e disse a Moisés, até quando eu vou suportar esta geração incrédula? Até quando? Irmãos, Josué e Caleb simboliza aqueles crentes que não vão com a maioria. Josué e Caleb são aqueles crentes que mesmo as circunstâncias parecendo difíceis, contrárias, gigantes aparecendo, eles permanecem firmes, não vão com a maioria, não são conduzidos pelas modinhas, não são conduzidos por qualquer vento. Eles creem na palavra que Deus deu e persevera até conquistar. Onde você quer se enquadrar nesse ano 2025, querido? A ser conduzido por relatórios destrutivos. Que Deus te deu uma promessa, mas você, não vou conseguir, porque tem muito desafio, muito gigante, muito difícil para mim, eu não consigo. Ou você quer ser como Josué, querido, que diz, Deus está comigo. Eu não vou pelas massas, eu não vou pela maioria, eu vou crer e confiar e lutar por aquilo que Deus já declarou sobre a minha vida. Quando Moisés ele sobe ali no monte para orar, Deus chama Moisés, ele passa 40 dias orando, diz a Bíblia que ele passou 40 dias orando, jejuando, Deus falando com ele, e começa a demorar, o povo diz, 40 dias que Moisés está lá, não vem mais não, o velho morreu lá em cima, não volta mais não, vamos levantar um novo líder, vamos levantar um novo capitão. E aí o povo, é isso mesmo, pega o ouro. E aí tira os ouro das mulheres, coitadinhas, tiraram os brincos, os colares. Fizeram rapidinho o quê? Um bezerro de ouro. Uau! Arão, o que me indigna de Arão é isso. Oh, Arão, que era o irmão de Moisés que estava ali substituindo, ele disse, tá bom. Ele aceitou isso. Aceitou e começaram o quê? A adorar um bezerro de ouro. Quando Moisés vai descendo, que ele vê aquele povo adorando um bezerro de ouro, ele se revolta. Que é isso? Ele pega as tábuas que passou 40 dias para escrever, e ele quebra. Que povo incrédulo, e pá, quebra. Irmãos, a nossa fé, querido, não pode ser conduzida por ideias que não vêm de Deus. Porque uma pessoa tem uma ideia, alguém teve uma ideia de fazer um bezerro, e foi falando, ninguém parou para analisar, nem o próprio Arão parou para orar e buscar a direção do Senhor. Foi na ideia da massa. Será que você não está fazendo algo que você simplesmente fez porque está todo mundo fazendo? Será que esse ano 2025 você vai persistir algo que Deus está dizendo que você não é mais para fazer? Será que 2025 você vai realmente parar para orar e pedir a direção de Deus? Deus, me orienta aqui sobre essa coisa. É para eu sair? É para eu continuar? Me ajude, Senhor. Sinceramente, eu oro para que você faça
esta oração diante do Senhor. E não continue a fazer algo simplesmente porque os outros estão fazendo. Não queira algo que os outros têm para eles, mas Deus não quer que você tenha para você. Qual será o seu posicionamento nesse novo ano? Ir com aqueles que estavam adorando o bezerro, ou você ir confrontar os gigantes para conquistar a terra prometida? Dentro da multidão, irmãos, nós identificamos alguns tipos. Primeiro são aqueles que nós já falamos aqui, os conformados, não se questionam, não param para argumentar. Fulaninho está fazendo, eu posso fazer. Aquele artista famoso que eu gosto muito e tem muitos seguidores, ele falou, eu posso fazer. Aquele artista famoso, ele faz, então está valendo. Até aquele pastor fez, mas o pastor não é um homem de Deus. Então a pessoa vai e faz também. Essa é a força da influência. Meu cantor favorito, ele fez, eu vou fazer também. Será que você não está sendo manipulado, irmãos? Você não está num lugar de conformidade da massa, simplesmente porque pessoas da vitrine estão fazendo e você tem que fazer. Você não é obrigado a fazer. Não, querido. Você é diferente. Dentre as massas existem os conformados, mas também tem aqueles rebeldes, que esses são um pouco diferentes. Eles não concordam. Isso está errado. Mas eles são rebeldes. Eles não concordam, mas eles simplesmente agem por rebeldia, sem propósito algum. Porque você não concorda? Eu não concordo porque eu acho isso errado. Mas qual o certo? Não tem um propósito, não tem um argumento também. São pessoas que vivem na rebeldia. Pessoas libertárias, rebeldes, sem fé, sem fundamento. Mas se for dada a oportunidade para ela fazer melhor, ela não faz. Porque só sabe reclamar. Só sabe ser rebelde. Só sabe criticar. Dê a oportunidade para essa pessoa fazer. Vai fazer ou pior ou a mesma coisa. Vai fazer pior. Só sabe falar, mas não concorda. É um rebelde, mas está no mesmo nível das massas. Pastor, como é que eu saio desse nível? Como é que eu saio disso? Irmãos, você tem algo especial dentro de você, que te capacita a sair desse lugar que você precisa despertar. Paulo diz, desperta, ó tu que dormes. Tem muito crente dormindo, irmão. Tem muito crente que está vivendo nessa massa. Tem muito crente que está só nessa multidão, fazendo barulho, e não sabe que Deus tem coisas poderosas e maravilhosas para você, para a sua vida. Jesus diz, a fé é como um grão de mostarda. Então desenvolva essa fé dentro de você. Paulo escreve, então, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. O que você entende, irmão, por não vos conforme com esse mundo? Não aceitem esse mundo. Então, quando a palavra do Senhor diz, não vos conformeis, não seja igual como o mundo. Você não precisa ser igual ao que o mundo prega, ao que o mundo dá para você, oferece para você viver. Você não precisa ser igual. Nós somos desse mundo? Não. Nós somos cidadãos dos céus. Estamos aqui de passagem. Paulo diz, nós somos cidadãos do céu. Eu não sei você, mas a minha terra natal é lá nos céus. Eu estou aqui em Aracaju de passagem. Deus me colocou aqui com um propósito de viver. Isso aqui vai passar, porque minha eternidade é lá na Nova Jerusalém. Aleluia, com meu Deus. Aleluia. Não vos conformeis com este mundo. Jesus diz, brilhe nesse mundo a vossa luz. Brilhe nesse mundo a vossa luz. O que isso quer dizer? Que você tem algo especial dentro de você, que é o Espírito Santo, que é uma luz em meio às trevas. Neste mundo, querido, se você chegar dando testemunho, levando a presença e a palavra de Deus, você vai brilhar. Você vai ser luz ali naquele lugar. E acredite, as pessoas veem algo diferente dos filhos de Deus. Já várias vezes, já cheguei em um lugar, não falo nada, irmãos. Eu fico calado. As pessoas chegam para mim e dizem, você é crente? Você é diferente. Eu sou. Eu não falei nada. Porque, não sei, elas veem algo diferente em mim. E muitos chegam para mim pedindo conselhos. Eu quero pedir conselho porque você é uma pessoa assim que eu vejo, né? É centrada, é diferente. E eu dou o conselho, eu dou mediante a palavra de Deus. E eu não falo nada. Brilhe sobre vós, os homens, a vossa luz, irmãos. Você foi colocado nessa terra para brilhar, para ser diferente. Não para estar nas massas. Não para ser levado Maria vai com as outras. Não para ser conduzido, tocado. A música toca, você vai dançando, né? O trio vai passando, você vai atrás, correndo, atrás do carro de boi. Não, você é diferente. Deus colocou nessa terra para ser luz. Quem crê nisso, diga amém. Aleluia. Pastor, eu quero sair desse nível, assim, eu entendo. Em 2025, meu irmão,
Vá crescer em fé. Saia desse nível de massa. Esse primeiro, eu falei, primeiro nível é o animal, aquele que não crê, né? O segundo é a massa. Existe um próximo nível. Se você quer sair disso, é isso que você já pode estar começando a partir de hoje. O terceiro nível é aquela pessoa que já começa a aspirar algo novo. É a pessoa que tem aquele dia do despertamento. Ei, o que é que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou aqui? Né? Não preciso mais estar aqui. Quando a pessoa ela chega nesse momento, começa um despertamento. E ela começa a querer mudar. Ela começa a ver que ali tem coisa errada. Deus não me fez para estar aqui. Várias vezes eu estive num lugar e o Espírito Santo fala comigo: ei, você não é daqui não. Por que você está aqui mesmo? Hein? E eu disse: não preciso estar aqui não, tchau. E eu saio mesmo. Porque o Espírito Santo ele vai te levar a lugares e ele vai te tirar de lugares também. Talvez você já foi para um lugar e você sentiu algo ali que você devia sair. Aqui não é meu lugar. Talvez você já estava no meio de pessoas que Deus disse: sai daí. Mas tem gente que não tem esse despertamento. Está ali naquela roda. Por quê? Porque ou ela quer alguma coisa em troca, ou ela não tem capacidade de pensar, argumentar e refletir porque está ali. Não. Então, quando a pessoa chega nesse momento de aspiração, ela deseja coisas novas. É o dia do despertamento. E isso é um grande sinal, porque a partir daí a pessoa começa a querer coisas novas. Começa a mudar. Às vezes vem pela dor. A pessoa sai porque sofreu muito. É o filho pródigo. Lembra da história do filho pródigo? Pediu as contas ao pai, pediu dinheiro. Pai, me dê minhas coisas que eu vou curtir minha vida. Estou nem aí para ti. Me dá aqui a minha herança. Vai, me dê meu dinheiro logo que é a minha herança. O pai, tome. Vai, meu filho. Deu com muita dor. O filho foi, gastou tudo. Quando acabou o dinheiro, depois gastou com os amigos que estavam ali explorando ele. Acabou, ele teve que ir trabalhar com os porcos. Não tinha nem dinheiro mais para comer. Teve que comer ração de porco. E aí ele despertou. O que eu estou fazendo aqui? Eu podia estar com meu pai. Eu vou voltar para a casa do meu pai e vou pedir perdão para ele. Eu vou pedir para ele pelo menos me aceitar como um empregado, porque pelo menos os empregados do meu pai comem bem. Às vezes o despertamento vem pela dor. Às vezes o despertamento vem na pessoa quando ela já está no fundo do poço. Quando a pessoa chega no fundo do poço, cheio de lama, está lá quase se afogando, e ela assim: por que eu estou aqui? Eu não preciso estar aqui. Eu posso sair. Mas ela precisou ir para o fundo do poço. Você não precisa ir para o fundo do poço para começar a despertar. Você não precisa ser como um filho pródigo, teimoso, desobediente, para ter o dia do despertamento. E aí é um novo nível de fé. Amém? Os irmãos entenderam aqui? Aí depois que a pessoa aspira, ela vai para o próximo nível, digamos nível 4. Ela começa a pensar diferente. E ela começa a ter experiências com Deus. Aí, Salmo 25, e o versículo 14. O salmista diz: a intimidade do Senhor é para os que o temem, os quais Ele dará a conhecer a sua aliança. A intimidade do Senhor, para quem? Para qualquer um? É para quem? Aleluia. Para quem teme, irmão. Tem gente que diz: eu sou assim com Deus. Deus é meu amigo, Ele me escuta. Não para seguir os ensinamentos do Senhor. Não, irmão. Quem tem intimidade com o Senhor, teme ao Senhor. Quem tem intimidade ao Senhor, obedece ao Senhor. Segue os mandamentos. Busca andar com Ele. Busca obedecer. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Deus vai se fazer conhecido por aqueles que o buscam. Deus vai se fazer conhecido por aqueles que temem a Ele. Deus não vai mostrar coisas maravilhosas para quem não quer compromisso, irmãos. Deus não vai mostrar coisas maravilhosas para quem não quer firmar uma aliança, temer a Ele, buscar intimidade, irmãos. Porque o que vem de Deus é algo precioso. E Ele vai dar algo precioso para quem realmente for em busca dEle.
for em busca dele. Então a pessoa entra já nesse nível de novos pensamentos. A pessoa então aí começa a mudar a sua mentalidade. Se você realmente quer sair dessa massa, ter um relacionamento diferente com o Senhor em 2025, comece a buscar a intimidade com o Senhor. Comece a querer mudar a sua mentalidade. Como é que eu mudo a mentalidade? Deixando a palavra de Deus fixar em meu coração, em minha mente. Tirando todas aquelas coisas tóxicas desse mundo, né? Todas as impurezas, tudo que o mundo já me ensinou de errado, e eu vou agora me alimentar com o que vem de Deus. Isso é mudar a mentalidade. Amém, irmãos? Quando a pessoa começa a fazer isso, ela entende isso. Ela começa a ter experiências. E aí ela vai agora para um próximo nível. Você que está anotando. O próximo nível seria, eu chamo de o nível da disciplina. O que é disciplina? É a pessoa agora que ela entendeu que ela não vai estar nas massas, ela pode ter experiência com Deus, e agora ela tem o quê? Disciplina em buscar a Deus. Tem crente que até tem experiência com Deus. Deus fala, tem uma revelação, mas aí ele esquece. Busca de vez em quando, quando tem uma oportunidade. Não, mas quando você quer crescer em fé, você precisa desenvolver uma disciplina de buscar a Deus, uma disciplina de oração, uma disciplina de ter uma devocional com Deus, uma disciplina de estudar a palavra de Deus, uma disciplina de cultuar a Deus, uma constância, irmãos. A palavra do Senhor diz: o homem que tem um ânimo dobre, não supõe esse homem que vai alcançar alguma coisa. Quantos foram inconstantes em 2024? Uma hora está bem com Deus, aí outra hora, ai meu Deus, se murmurando e não quer saber de Deus. Aí daqui a pouco dá uma fortaleza, volta a Deus e volta com tudo, e fica nesse vai, sobe, desce. E a Bíblia diz: tal homem é como uma onda do mar, não alcança nada, porque é como a onda do mar, que vem com força, toda aquela fúria, e depois morre. Depois vem de novo e morre. Irmãos, a sua vida com Deus precisa ser mais constante. A sua rotina em buscar as coisas de Deus precisa ser mais constante. Homem de ânimo dobre não alcança nada. O que é ânimo dobre? É esse ânimo que está sempre oscilando, vai e vem, e a sua fé não fica firme em Deus. Você vai ter momentos difíceis em 2025, viu? Eu vou logo dizendo. Mas não são esses momentos difíceis que vai abalar a sua fé. Não são esses momentos que vai te desafiar, que vai fazer você desistir do Senhor. Não, é para te fortalecer ainda mais. É para você manter firme a fé. É para você manter o seu ânimo no Senhor. É para você saber que existe um Deus que é contigo em todo o tempo, mesmo nos momentos difíceis. Ele estará contigo. Não seja um homem de ânimo dobre. Busque ser constante, firme no Senhor, sabendo que dele vem a tua paz, a tua alegria. Aleluia. É uma promessa, irmãos, do Senhor para nós. Quando nós permanecemos firmes, a promessa é que a paz que vem dele nos guarda. A paz que vem dele nos guarda. Quer manter a sua paz em 2025, seja firme com Deus. Seja firme com o Senhor. Não tem como, irmãos, a gente viver em paz nesse mundo caótico, porque a gente está aqui hoje louvando glória a Deus, amanhã vem uma notícia ruim. Amanhã vem só desgraça. Amanhã pode acontecer alguma coisa. Se você não estiver firme, você vai ficar desesperado. Se você não estiver firme com Deus, você vai declinar, murmurar, chorar, sentar na calçada e pedir a morte. Não. Quando vier um dia ruim, quando vier as notícias más, você continua firme louvando ao Senhor. Você continua firme, a sua fé não pode ser abalada. Então a pessoa que quer crescer na fé, ela está nesse nível aí da disciplina. Pessoas que buscam ter uma rotina e procuram ser disciplinadas em buscar a Deus. Talvez aqui muitos, começa o ano e esse ano eu vou ler a Bíblia toda. Esse ano aí começa Gênesis, Êxodo, começa Levítico, meu irmão, crente que passa de Levítico, esse é crente, já começa a desistir. Irmãos, vamos buscar a disciplina de buscar a Deus, de realmente ter uma fé que nos inspire a sermos mais constantes em Deus. Estou dizendo que você é obrigado a ler todo dia e ler a Bíblia. Não, seja constante. Seja constante em buscar a Deus. Davi,
era constante em buscar a Deus. Tem um salmo que Davi diz que ele adorava o Senhor 7 vezes por dia. Jesus, ele estava constantemente orando. Os discípulos viam Jesus orando tantas vezes que eles pediam: Jesus, nos ensine a orar como o Senhor. A Bíblia diz que Daniel, ele orava 3 vezes ao dia. O Senhor, quando foi dar um conselho para Josué: Josué, quer ser próspero nessa terra, quer ser bem-sucedido? Medita na palavra de Deus de dia e de noite. Constante. De dia e de noite. Sempre está meditando. Você não pode meditar na palavra de Deus hoje, daqui a 8 meses você vai meditar de novo. Misericórdia. Irmão, seja constante e se comprometa. Eu quero só que você repita se você realmente tem fé e quer se comprometer. Em 2025, eu quero ser mais constante em buscar ao Senhor. Eu não senti muita firmeza não, eu vou dar outra chance. Em 2025, eu serei mais constante em buscar ao Senhor. Agora, para testemunho, você vai olhar para alguém e aí essa pessoa vai olhar e depois ela vai cobrar de você nesse ano. Diga para a pessoa: em 2025, eu serei mais constante em buscar ao Senhor. Amém? Tá firmado o compromisso aí, viu? Glória a Deus. Pode cobrar aí agora teu irmão. Depois que o irmão passa desse nível de disciplina, ele entende que a rotina é importante, ele vai ter experiências diferenciadas. Diga aleluia. Quem quer ter experiências diferenciadas em 2025 aí com Deus? Experiências novas com o Espírito Santo, glória ao Senhor. Revelações dos céus. Tem crente que tem experiências com Deus. Depois que ele passa por esse nível de busca ao Senhor, de disciplina, eles são batizados com o Espírito Santo. Deus quer batizar pessoas aqui com o Espírito Santo, amém? Crentes que eram como Jó, que diziam: antes eu conhecia só de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem, Senhor. Muito crente que só conhecia Deus por ouvir falar, só conhecia Deus por mensagens superficiais, mas agora tem experiência com o Senhor. Eu conheço a Deus porque eu já ouvi Ele falar comigo. Antes eu era muito raso, antes eu não conhecia, mas hoje eu posso dizer: eu tenho experiências com Deus. Eu tive experiências com Deus. Eu sei que o Espírito Santo está comigo. O Espírito Santo me capacita. Ele me alegra. Ele me dá alegria. Ele aquece o meu coração. Aleluia. Esse é um nível de fé que muitos chegam. E eu quero que você chegue nesse nível. Que o Espírito Santo de Deus, Ele te dê experiências maravilhosas em 2025. Que o Espírito Santo de Deus, Ele enche a tua vida. Te dê sabedoria, capacitação, dons que vêm do alto. Quem crê, levanta a mão e diga: eu creio e eu recebo na minha vida. Aleluia. Irmãos, depois que passa por esse nível, para voltar é mais difícil. Porque quando você conhece o que é bom, você não volta para trás. Quando você conhece aquilo que Deus já te deu, você não volta mais atrás. Muitos voltam atrás por quê? Porque não chegam nesse nível de ter experiência, de ter um novo nascimento. Quando chega nesse nível, irmãos, nós não queremos mais voltar atrás. Nós nos apaixonamos pelo Senhor. Nós queremos viver com Ele. E aí nós vamos para o próximo nível, e eu fecho nesse nível, que é o nível de viver pela fé. Agora nós vivemos pela fé. O justo, ele vive pela fé. Você está aqui pela fé, irmãos. Você entende que sem fé é impossível agradar a Deus. Se você não tiver fé, você não agrada ao Senhor. Estamos aqui pela fé, porque cremos que Jesus ressuscitou. Aliás, se nós não cremos que Jesus ressuscitou, é em vão a nossa fé. Não vale nada a gente estar aqui. Vivemos pela fé. E quem vive pela fé, ele pratica a fé. Ele ensina sobre a fé. Ele exerce a fé. Então você tem que todos os dias exercer a sua fé. É o nível de você viver por fé. Não pelo que o mundo vai te oferecer. Não pelo que o mundo vai te dar. Não pelo que as circunstâncias mostram. Não por causa das dificuldades que hoje você está tendo. Você não vai se apegar a isso. Você vai se apegar à fé no Senhor. Porque o justo vive pela fé, meu irmão. Você vai vencer pela fé.
Você vai conquistar coisas boas em 2025. É por causa da fé. É por causa da fé no seu Deus. A fé toca o coração do Senhor. A fé abre as portas. A fé muda o seu coração. A fé traz salvação. Oh, queridos, o justo, ele vive, ele exerce, ele pratica a fé. Que possamos andar mais em fé e menos em murmuração. Que possamos sair das massas, desse lugar, desse nível de massa, irmão. Desse lugar que você está simplesmente porque você foi empurrado ali. Que nessa noite, nesse dia, você possa refletir sobre isso. E Deus, ele te conduza a níveis diferentes. Deus, ele te conduza a um nível de você viver por a fé, de você ter experiências com o Espírito Santo por meio da fé. Saia da contramão desse mundo, comece a andar na direção que Deus tem para ti. Saia das massas, ande com Jesus. Você crê nisso? Amém? Aleluia. A Bíblia conta a história de uma certa mulher, e ela tinha uma enfermidade, ela tinha um fluxo de sangue, e ela estava ali naquela multidão. A Bíblia fala que era uma multidão, muitas pessoas. E quando Jesus chegava, ele atraía multidões. E dentre essas multidões, tinha só o povo que era massa mesmo. Dentre essas multidões, tinha só os curiosos. Sim ou não? Só os curiosos. Dentre essas multidões, tinha só aqueles críticos. Tinha gente lá que era só para criticar Jesus. Para pegar ele faltando alguma coisa, mas nunca conseguiram. Mas também tinha os discípulos. Tinha os que eram curados. Tinha gente de todo tipo, mas era uma grande multidão. Mas uma mulher foi diferente. Porque uma mulher creu no seu coração. Ela disse: se eu ao menos tocar nas suas vestes, eu serei curado. Aquela mulher, eu posso imaginar ela tentando empurrar as pessoas. Foi uma dificuldade para chegar em Jesus. Mas ela consegue, ela toca nas vestes de Jesus. E quando ela toca nas vestes de Jesus, Jesus, ele sente algo diferente. E ele diz: alguém me tocou. Os discípulos olham: como assim alguém tocou? Está todo mundo aqui empurra, porra, quase dou um empurrão, um cabo aqui que ele foi cair do outro lado, está todo mundo empurrando. Uma coisa terrível isso. Ele disse: alguém me tocou, Jesus? Alguém me tocou. Quem foi que me tocou? Aquela mulher, olha, assustada. Foi eu, mestre. Porque eu criei no meu coração que se eu tocasse nas suas vestes eu teria curado. Ela foi curada por causa da fé. Às vezes uma atitude em meio à multidão. É isso que Deus espera de nós. Às vezes estamos só no empurra. Às vezes estamos só querendo a atenção de Jesus. Às vezes queremos que Jesus olhe para nós, desesperados. Mas aquela mulher não quis que Jesus olhasse para ela. Ela só teve uma atitude: eu vou tocar. Não importa se ele vai olhar para mim. Não importa se ele vai orar por mim. Não importa. Eu sei que se eu tocar, eu serei curado. Para sair da multidão, querido, é preciso atitude. É preciso fé. E que você use a tua fé e ações nesse ano que está começando, para você tocar em Jesus e receber milagres em tua vida, receber coisas novas, receber a presença do Senhor. Se você crê, diga amém, eu quero isso. E fique de pé que nós vamos orar agradecendo ao Senhor. Aleluia.